assinantes do Panorama Farmacêutico. Meu nome é Geraldo Monteiro, sejam bem-vindos a mais um Panorama Talks, o nosso programa quinzenal dedicado ao setor de medicamentos e especialidades. Hoje nós vamos falar de um tema que ainda causa bastante polêmica, bastante discussões, que nada mais é do que o cannabis, que pode ter um papel importante de transformação no acesso aos medicamentos de alta complexidade. Para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui a Viviane Cédula, que é CEO da plataforma Dr. Cannabis. Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso programa e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda. Obrigada, Geraldo. Um prazer estar aqui. Viviane, nós sabemos que o tema ainda é bastante polêmico no tocante ao cannabis de uso aqui no Brasil, né? Existe alguma pesquisa ou pesquisas que atestam o uso desse medicamento para doenças raras no Brasil? Bom ponto, né? Falando nem só especificamente de Brasil, mas mundo, a gente precisa pesquisar mais sobre cannabis para conseguir que a regulação evolua, mas a gente precisa que a regulação evolua para que as pesquisas sejam viáveis e possíveis, né? Então, a gente tem aqui uma questão de o ovo e a galinha, bem desafiadora, mas sobre doenças raras, sim, inclusive o primeiro medicamento a ser registrado no mundo à base de cannabis, que é o Epidiolex, ele teve os ensaios clínicos, né, fases 1, 2, 3 completos, enfim, padrão ouro, feitos para a síndrome de Dravet, que é uma doença rara, na verdade, para o controle das crises convulsivas de síndrome de Dravet, e no fim, acabou sendo um medicamento muito útil para todas as comorbidades raras que tem a epilepsia, especialmente refratária, como uma comorbidade. Então, com certeza, para doenças raras ele é bastante importante. E outras também, né, que já se observam evidências clínicas, ou seja, aplicação no mundo real e indicação médica para doenças como, por exemplo, doença de Crohn, como fibromialgia, como enxaqueca, que são doenças difíceis de se caracterizar e muito, por vezes tidas como psicossomáticas pelos médicos, mas que têm entre si uma característica de controle de sintomas com produtos à base de cannabis. Existe até um estudo que vem evoluindo ao longo dos anos, do professor Ethan Russo, bastante interessante, sobre a síndrome da deficiência endocannabinoide. Então, o nosso corpo produz canabinoides humanos, né? Nós temos um sistema endocannabinoide. E ele pondera se a deficiência desse sistema em produzir os endocannabinoides a contento, na quantidade que nosso corpo necessita, geraria diversas dessas doenças raras ou não, para as quais a gente não tem explicação para a origem, como, por exemplo, extrapola-se isso, inclusive, até para autismo e outras doenças, para as quais hoje, se você entra numa farmácia procurando, ou vai ao médico procurando um medicamento específico para autismo ou para fibromialgia, você não tem, né? Porque você não se entende exatamente a causa ainda dessas doenças. Então, tem aí uma oportunidade de estudo, ainda é muito difícil você fazer, por exemplo, um PET scan e conseguir vamos chamar de uma foto, né, do sistema endocannabinoide das possíveis deficiências, mas aí que reside, de novo, a necessidade de mais estudos e, portanto, de mais regulação para que os estudos sejam mais simples, que haja menos empecilhos. Hoje, mesmo no Brasil, para você conduzir estudos, tem todo um drama para você importar esses produtos, para ter acesso a isso, não estão no Brasil, e no mundo todo assim. Então, tem uma oportunidade muito grande para a gente encontrar alternativas de conforto e tratamento para sintomas de pacientes bom, a nossa sorte é que já existe aí, né, uma oportunidade, inclusive no Brasil, de se prescrever esses produtos, ainda burocrática, só que sim, muitos pacientes dessas doenças citadas e outras estão se beneficiando. Viviane, nós sabemos volume de polêmicas que existe no Brasil, várias discussões por diversas entidades, órgãos reguladores, judiciário, entre outros, né? No Congresso Nacional tem também projeto tramitando, o 399, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que tem de bom, né? Quais são os prós e contras desse projeto que está tramitando, que está tramitando no Congresso Nacional, né? Além disso, nós também temos as resoluções da própria Anvisa, que já estabelecem algumas regras. Existem pontos a ser melhorados nessa regulamentação?
tanto da Anvisa quanto no projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional? Ah, com certeza, todas essas regulações podem ser melhoradas, né? Na verdade, quando a gente olha para a regulação de cannabis como um todo, no mundo todo, não tem regulação perfeita, não tem país que esteja contente com a regulação que ele tem. A regulação hoje do Brasil, pensando do ponto de vista medicinal, que é o escopo aqui, ela é no limite bastante ampla, né? A gente tem, qualquer médico pode prescrever, de acordo com as resoluções da Anvisa, para qualquer patologia. Se for no método de importação, que é a RDC 335 da Anvisa, precisa de uma autorização da Anvisa, e se for em drogarias, que agora a gente começa a ter uma variedade cada vez maior de produtos, com receituário controlado. Né? Então, acho que são esses os dois pontos. Do meu ponto de vista, a gente está falando de um produto, um medicamento, pensando na farmácia, né, que não tem registro de óbito por overdose no mundo, que, enfim, você, para conseguir, inclusive, chegar a níveis de alteração e psicoatividade muito altos, você tem que ingerir uma quantidade muito grande. Então, eu entendo que esses produtos não precisavam de um nível de controle tão alto, né, como um tarja preta. Mas é assim que está regulado para já. Esse ano, em dezembro, a Anvisa vai revisar essa RDC 327, desculpa, que é dos produtos que estão na farmácia. Então, pode ser que a gente encontre ali um abrandamento ou não. Vamos ver, né? Eu acredito e gosto de pensar que a gente vai ter os cosméticos tirados dessa dinâmica e a gente vai passar a poder ter produtos, outros tipos de produtos à base de cannabis, sem que a gente necessite de um receituário controlado ou, enfim, de uma importação. Então, essa é a expectativa em torno da revisão da RDC. E aí, passando para o legislativo, a gente tem o PL 399 em Brasília. Eu mesma participei de uma comissão especial a convite do deputado Bacelar para discutir o tema. Eu acho que a comissão está muito esclarecida, ela sabe do que se trata. É um projeto de lei que prevê o cultivo de cannabis no Brasil e, portanto, do uso da cannabis como matéria-prima para N finalidades. Tá? A gente está falando de uma planta da qual se aproveita absolutamente tudo, que cresce muito rápido, que não degrada o solo, ou seja, ela não é uma monocultura, né? Uma vez que você planta cannabis, você consegue usar esse solo para outras coisas. Ela cresce muito rápido e você aproveita a fibra, por exemplo, para fazer tecido, você aproveita as sementes como um superalimento altamente proteico. Ontem mesmo falei sobre isso no meu Instagram. A gente tem ali em proporção peso, proteína, a mesma quantidade de proteína que você encontra na carne. Das flores a gente pode extrair o óleo do qual se fazem medicamentos, da semente você ainda pode fazer cosméticos, das flores também. Então, é uma cultura muito rica para um país como o Brasil. Quando a gente olha para a nossa agricultura bastante pautada, né, pela produção agrícola, faria muito sentido ter esse PL passando. Uma coisa que o PL não contempla, é importante lembrar, é o uso adulto. Tá? Ou dito uso recreativo. Isso não é parte desse PL, ele não liberaria isso, ou seja, uma pauta, um questionamento, uma preocupação mais conservadora não deveria se sentir ameaçada por esse projeto de lei. Então, quem se sente por alguma razão incomodado deveria ler o PL, porque os argumentos contrários não se sustentam, não estão sendo feridos dentro desse projeto de lei. E junto a ele a gente vê, junto não, né, mas em paralelo a gente vê na Alesp, na Assembleia Legislativa em São Paulo, o deputado Caio França também defendendo um PL, que agora eu não lembro o número, mas que criaria a distribuição de produtos à base de cannabis pelo SUS no estado de São Paulo, o que é um passo importante, né? A gente está falando, óbvio, de São Paulo, enfim, o estado economicamente mais ativo, mais forte do país, e que com certeza colocaria uma pressão em Brasília, por mais que a regulação secundária desse projeto de lei, quais produtos chegariam ao SUS, são os importados, são os que estão na farmácia, como é que se daria essa concorrência, esse detalhe ainda não está bem definido, quem educaria os médicos da rede pública para que soubessem prescrever, então tem ali uns detalhes a serem analisados, mas a gente percebe
o legislativo chegando mais próximo, e é fundamental que ele chegue, porque a gente vê o judiciário legislando, a gente vê decisões liminares permitindo que associações cultivem para pacientes, liminares, centenas de liminares que permitem que pacientes cultivem nas suas próprias casas para terem o seu próprio medicamento. Então, a gente vê, inclusive, já liminares, esse tem sido um tema polêmico, para que farmácias de manipulação manipulem produtos com matéria-prima, né, de canabinoides para os seus pacientes, sendo que a RDC da Anvisa não permite isso. Então, isso está acontecendo porque essas discrepâncias ocorrem por uma omissão do legislativo. Então, é urgente que um PL 399 enfim, outros projetos de lei sejam discutidos e cheguem às vias de fato. Ou seja, isso mostra que existe brecha nas regulamentações, né? Com certeza, ela não contempla todas as possibilidades. Outra questão importante, Viviane, vocês têm ideia do potencial de mercado aqui no Brasil? Qual é o tamanho dele? Olha, a gente percebe, desde 2017, né, que a gente tem uma regulação da Anvisa que permite o acesso aos pacientes. De lá para cá, um aumento de mais de 500% na procura dos pacientes por esses produtos. Quando a gente olha para o número de médicos prescritores, é menos de 1%. Então, tem aqui um descompasso, né? A gente precisa educar mais os médicos, e é isso, inclusive, que a Doutor Cannabis está dedicada, é educar o mercado, não só o médico, mas também quem quer entrar nesse mercado. Nós temos o nosso congresso anual de cannabis medicinal e também cursos que cumprem essa função. E isso é fundamental por quê? Porque a população adulta brasileira, esse é um dado do IBGE de 2019, cerca de 50% dela convive com alguma dor ou doença crônica, que são questões, em geral, de fundo inflamatório e que, em geral, respondem muito bem, têm os seus sintomas atenuados com o uso de canabinoides. Então, a gente está falando de metade da população brasileira que potencialmente se beneficiaria, mas a gente não vai conseguir que a metade da população acesse se a gente não tiver pelo menos a metade dos médicos prescrevendo, entendendo o sistema endocannabinoide, como fazer o manejo desses pacientes. E é um produto que, bom, chega ao médico por uma outra via, né? Normalmente a indústria farmacêutica, acho que você melhor do que eu e quem assiste esse programa sabe, que lança-se uma nova droga com anos de pesquisa e com toda uma equipe comercial e MSLs, enfim, um histórico muito forte, né, de pesquisa e apresentação disso para os médicos de forma tradicional. Mas aqui a gente está falando de um produto sem patente, de produtos que chegam no mercado e na farmácia como genéricos, basicamente. Então, a visitação médica existe, mas é muito mais tímida do que nos meios tradicionais. Então, o médico vai precisar buscar ele próprio essa formação, e eu percebo que eles vêm sendo provocados, inclusive, pelos próprios pacientes, né, que chegam em consultório e falam: doutor, estou há anos tentando controlar uma questão crônica, não estou satisfeito com o meu tratamento, será que cannabis funciona para mim? E o que o médico responde nessa hora? É esse o insumo que a gente começa a levar para ele. Né? Ele tem que estar preparado. Viviane, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora e certamente contribuiu muito para aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Geraldo, fico à disposição também, quem quiser tirar mais dúvidas, enfim, eu estou nas redes sociais, em LinkedIn, Instagram e também através da Doutor Cannabis. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição. Se inscreva no nosso canal, ative também o sininho de notificações. Acompanhem também a seção no nosso portal panoramafarmaceutico.com.br. Acompanhe as redes sociais e os grupos de mensagem. Toda quinzena, às terças-feiras, um programa novo no ar. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso Panorama Talks.